Opa, tudo certo? Sejam aqui muito bem-vindos à casa do meu TCC Taon, para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação, sem depender de orientador. Então, olha só, eu sou adepto da seguinte coisa. Vamos começar pelo porquê, né? Tem um livro famoso que diz, né? Comece pelo porquê. Então, tem muita gente que não entende do porquê está fazendo as coisas. E eu trouxe aqui um artigo para mostrar para vocês, para mostrar o motivo de se fazer um estudo de revisão de literatura. Parece uma coisa menor, né? De baixo valor, comparado com uma pesquisa de campo, mas vocês vão ver que não é. E da onde que eu tirei esse artigo? Eu vejo com frequência no hospital onde eu trabalho, pacientes com placa de hidrocoloide colada em proeminências ósseas, né? No sentido de se evitar lesão com pressão. Então, esse artigo diz assim, galera, eficácia do curativo hidrocoloide em relação ao filme transparente na prevenção de lesões por pressão. Então, isso ficou na minha cabeça, né? E vasculhando nos grupos aí, o pessoal postou esse artigo, achei interessante para trazer para vocês. Então, qual é o objetivo desse artigo? Está aqui, ó. Identificar as evidências científicas sobre a eficácia do curativo hidrocoloide em relação ao filme transparente na prevenção de lesões por pressão. Então, qual é mais eficaz? Curativo hidrocoloide ou o filme transparente? Então, percebam vocês que ao fazer um estudo de revisão integrativa, você pode, claro, mudar a prática, mudar o processo de trabalho no local onde você trabalha. Então, o estudo de revisão integrativa é um estudo de alto valor científico, muito importante. Claro, para agregar conhecimento e para mudar a prática. Então, será que no hospital onde você fez estágio também é assim? O pessoal utiliza a placa de hidrocoloide? Então, depois desse artigo aqui, nós vamos ver se vale a pena continuar com essa conduta ou mudar. E para você perceber a importância de se fazer um estudo de revisão integrativa, tá certo? Então, diz assim o artigo, né? A metodologia. Então, é um estudo de revisão integrativa, né? Então, o estudo de revisão integrativa, ele permite, então, né, obter conclusões e incorporar evidências na prática clínica, né? Então, é isso que eu estava falando no início. Para fazer a revisão integrativa, eu já fiz um vídeo aqui mostrando as etapas da revisão integrativa, mas a gente mostra de novo. Então, primeiro, identificação do tema, seleção, questão de pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, definição das informações a serem extraídas, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e apresentação final, né? Então, para a primeira etapa, para fazer, então, o direcionamento do estudo, você precisa de uma pergunta de partida, né? Pesquisa precisa de uma questão de pesquisa. E nos estudos de revisão integrativa, a estratégia PICO, ou pergunta PICO, é muito importante. PICO é um acrônimo, tá, pessoal? Então, ele não utilizou todas as letras do acrônimo, mas ele utilizou, então, algumas, né? Então, quanto mais você utiliza as letras do acrônimo, mais evidência você vai ter. Mas a pesquisa, a pergunta dele foi bastante consistente, né? Ele utilizou aqui problema, lesões por pressão, a intervenção é o hidrocoloide, a comparação é o hidrocoloide versus o filme transparente, e o desfecho, o resultado, né, o outcome, é a prevenção de lesões. Então, como é que ficou, então, a pergunta de pesquisa dele, utilizando a estratégia PICO? Qual a eficácia do curativo hidrocoloide em relação ao filme transparente na prevenção de lesões por pressão? Tá? Esse foi a pergunta. Só que para você fazer a sua pesquisa, você vai precisar utilizar descritores em saúde, o DEX, tá?
Então, são palavras-chave que vão facilitar você encontrar os artigos que realmente interessam. Então, ele utilizou úlcera por pressão, prevenção, bandagens, né? Aí ele disse, então, que o termo úlcera de pressão foi modificado para lesão por pressão, mas esse termo ainda não faz parte dos descritores em saúde. Então, com os descritores em mãos, ele foi fazer o levantamento bibliográfico nessas bases de dados, né? Então, Cielo, BDenf, Lilacs, Medline, PubMed e outras mais. Né? Então, tendo como critérios de inclusão, que ele falou que ia utilizar, né? Texto completo, gratuito, do período tal. Aí ele disse que a busca se deu um total de 780 artigos. Desse quantitativo foram avaliados os critérios de inclusão, né, duplicidade, excluiu-se 645, e é muito interessante quando você for fazer sua revisão integrativa, fazer em forma de esquema para poder facilitar o entendimento do leitor. Né? Então, ele colocou aqui, ó, a identificação, quantas bases de dados foram incorretas, quantas bases de dados e quantos artigos em cada base de dados, o que ele utilizou para selecionar os artigos, o que ele utilizou para eleger os artigos e, por fim, a inclusão final, né? Final de 6 artigos, tá certo? E aí, dos resultados, outra coisa interessante que ele colocou, aqui, ó, a extração dos dados foi dada também no instrumento de coleta de dados, e tal. O instrumento contempla a identificação, local, características, avaliação do rigor metodológico e nível de evidência. Né? Então, tá aqui. Ó. Esse quadro aqui é obrigatório, que são a síntese dos estudos que você encontrou. Então, você lança a mão de uma questão de pesquisa, né, de uma pergunta de pesquisa, utiliza os descritores, as bases de dados, coloca os critérios de inclusão e exclusão, e aí, dos artigos que você filtrou finalmente, você retira as informações pertinentes para responder o seu objetivo e mostra aqui, ó, né? Então, resultados e conclusões, beleza? Então, aqui você vai trazer os resultados do seu artigo, tá? Dos seus artigos encontrados, tá certo? Vai discutir. E uma coisa interessante aqui, galera, olha só. Né? Depois de discutir os artigos, as evidências da maioria dos estudos apontaram a superioridade do filme transparente em relação ao hidrocolóide na prevenção de lesões. Além disso, ele também é mais eficiente por apresentar menores custos de aquisição e manutenção. Então, percebam que, além de ser mais eficiente para prevenir a lesão por pressão, ele ainda é mais barato. Né? Então, assim, um artigo interessante, né, que é bem direcionado e a informação é clara e simples. O filme transparente, ele é mais eficaz, tanto na prevenção como no custo-benefício. Então, olha só, uma forma de pesquisa em enfermagem, então, que vai incorporar a evidência científica na prática clínica. Então, se você lá no seu hospital perceber, então, que placa de hidrocolóide em proeminência óssea, já pode substituir a placa de hidrocolóide pelo filme transparente, sem medo de errar, porque a gente tem evidência aqui num estudo de revisão integrativa que reuniu várias bases de dados, vários estudos com metodologias diferentes e percebeu-se, então, chegou-se a essa conclusão. Então, se você está pensando em estar em dúvida se fazer um estudo de revisão de literatura, pode utilizar o estudo de revisão integrativa para fazer o seu TCC. Estudo de revisão integrativa, então, é um
tipo de TCC que pode, então, te agregar conhecimento, pode agregar, além do seu conhecimento, no seu TCC, uma mudança de prática clínica no hospital, que você fez a sua vivência na acadêmica, lá no estágio que você utilizou como estudo, e também, depois de formado no TCC, quem sabe aí já trabalhando e já podendo incorporar evidência científica no hospital que você, se Deus quiser, vai estar trabalhando muito em breve. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço para vocês darem um like, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo com outros colegas que estejam também passando pelo TCC. E se não gostou, peço para compartilhar com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!